Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom que você está aqui nessa manhã. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui de no máximo 10 minutinhos na palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto começa o capítulo 23 do Evangelho de Lucas e é o julgamento de Jesus. Diz: Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido. Mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, o povo gritou: Acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade, por causa de assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Amém. Mas hoje quero, esse texto é muito forte, esse julgamento de Jesus, mas hoje eu quero aqui a parte de Herodes. Herodes também estava na cidade, e Herodes queria muito ver Jesus, queria muito ver aquele de quem ele tanto ouvira falar, de que havia ressuscitado mortos, que havia curado cegos, aleijados e tantos outros milagres. Mas ele ficou muito alegre, como diz o texto aqui, porque esperava vê-lo realizar algum milagre. Ele queria ser o Deus de Jesus, ele queria que Jesus o servisse com algum milagre ali. Ele não queria reconhecer a autoridade, o nome e a cristocidade de Jesus. Ele queria apenas ver aquele que realizava milagres, o que ele podia fazer e não quem ele era. E muitas vezes nós agimos como Herodes. Nós queremos apenas os milagres de Jesus. Nós queremos que Jesus faça algo por nós. Nós queremos que Jesus faça algo através de nós, mas não por querer ele como Jesus, o Cristo,
o nosso Salvador e o nosso Senhor, mas nós muitas vezes buscamos Jesus para satisfação em alguma coisa que Ele possa fazer por nós. Por mais que às vezes seja algo que nós precisemos e seja bom, mas é a forma como está na nossa mente, no nosso coração, que nós desejamos isso, que é de fato o problema, que é o que faz com que nós não olhemos para Jesus como quem Ele é, como o Cristo, o Messias, que Ele de fato é, aquele que veio nos trazer salvação, aquele que nos veio trazer vida e vida em abundância, é Ele que veio nos trazer o acesso a Deus, é Ele que foi julgado em meu lugar, é Ele que foi para a cruz em meu lugar, é Ele que pagou o preço pelos meus pecados e pelas minhas transgressões, e não o inverso. E muitas vezes nós estamos como Herodes buscando alguém que possa realizar milagres apenas, alguém que só está aqui, que nós só desejamos para realizar algo por nós, mas nós temos que buscar Jesus pelo que Ele é, por Ele ser o nosso Rei, por Ele ser o nosso Deus, por Ele ser o nosso Messias, o nosso Salvador, aquele que enfrentou a morte em meu lugar e venceu a morte não pôde vencê-lo. E enquanto nós ficarmos como Herodes, nós apenas faremos amizades com inimigos de Deus, como ele acabou se tornando amigo de Pilatos ali. Pilatos até tentou, mas ele não quis colocar em risco a vida dele em favor de outra pessoa, assim como Jesus fez por mim e por você. Jesus foi à cruz sem ter culpa nenhuma, sem ter pecado algum. Ele foi por mim e por você, diferente de Pilatos, que por uma vida inocente ele nada fez. Ele apenas insistiu com o povo, mas ele não colocou a vida dele em risco, ele não colocou o posto dele de governador em risco, ele não assumiu risco algum pela inocência de outra pessoa. Ele não quis uma responsabilidade que lhe custasse algo. E o quanto nós temos custado algo para nós servir a Jesus. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo para Jesus, nós deixamos até de orar para Jesus por algo nosso, por uma vontade de assistir televisão, por uma preguiça de ir orar, por se ajoelhar ali e não conseguir ficar nem um minuto, quando acha que passou uma hora, não passou nem um minuto ali ainda. Quando foi a última vez que você deixou de fazer algo que você queria, ou que o seu corpo, sua alma humana pedia, e foi buscar ao Senhor, deixou de lado uma vontade humana para ir buscar a Jesus e orar e entregar de fato o seu coração ali, entregar palavras verdadeiras ao Senhor, entregar as suas mazelas, os seus pensamentos, aqueles pensamentos ruins que nós temos, aqueles pensamentos que a gente fala, cara, como isso aqui está dentro de mim, como que eu pude pensar nisso, e entregar ao Senhor ali. Por isso que nós temos que olhar para Herodes e Pilatos e buscar o Herodes e o Pilatos que há em nós, combater o Herodes e o Pilatos que há dentro de cada um de nós, para que nós consigamos ter comunhão com Cristo, Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então nós temos que não procurar Herodes e Pilatos nas outras pessoas, mas procurar a parte deles que está em nós, nos impedindo de se aproximar de Jesus. Que Deus te abençoe nessa terça-feira, te fortaleça, de que você possa enfrentar o seu Herodes, o seu Pilatos interno para buscar o Jesus. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.